Olá, pessoal! Vamos entrando, vamos chamando aí os seguidores para participarem dessa super live com a professora Daniele Higerman. Vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Olha a professora Daniele entrando, querido Nélio já aqui. Ai, que coisa boa! Já já eu e Dani vamos estar falando aqui da perda da eficácia da MP9. Dani tá chegando, um monte de gente entrando. Carla, Thaisa. Oi, Dani! Oi, uma boa noite a todos. Eu já estou vendo aqui várias pessoas. Acredito que todos alunos da professora Belle, assim como eu. Não vou falar atrás para não denunciar os nossos 15 anos. Até porque, né, Dani, a gente tá assim numa fase super conservada, né? Essa parte a gente só fala assim que a nossa festa de 15 anos tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Pouquinho, pouquinho. Essa parte que não conta, né? Mas olha, eu digo para quem está assistindo que a Belle parece que ela é cuidada no formol. Eu tive aula com a Belle quando eu me formei. Vocês podem tirar por base que eu tenho 18 anos de formada. Então, é o mesmo rostinho, o mesmo corpo, o mesmo sorriso, o mesmo tudo. Então, se a Belle em qualquer lugar, na rua, eu ia saber que é. E tem umas pessoas que, olha, nem lembro o nome. Você sempre. Dani, você é sempre uma super gentil, uma fofa. E você vê só, o Nélio que tá ali, ele é meu aluno, ele vai fazer uma live comigo. A gente fez uma palestra na UAB aqui do Rio, Dani, e eu tô programando uma live com ele no YouTube. E acho que de repente eu vou te chamar também, Ai, a porque gente. a gente vai fazer uma live sobre contrato de trabalho, mas dentro do universo da diversidade. Ele é um dos coordenadores da diversidade da prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E Legal. ele, junto com o Eric, que também é um outro aluno nosso da Mackenzie, eles têm um projeto de empregabilidade trans que é incrível, de capacitação, de recolocação no mercado. É admirável. Eles apresentaram isso na comissão da OAB e eu estou querendo fazer uma live com eles no YouTube, porque aí a gente pode ter um número maior de pessoas. Sim. E aí eu queria que você participasse com a gente, Dani. Ai, com o maior prazer. Você sabe que aqui em Jaboticabal, né? Eu estou no interior de São Paulo hoje. Eu sou assessora jurídica de uma fundação da Unesp, né? Dentre outras funções, né, Beli? E na zootecnia da Unesp, eles fizeram um projeto que eu achei muito interessante, dizendo como é? Alguma coisa nesse sentido. Pet não briga, pet conversa. Cada semana era para tratar de um assunto. E o meu assunto, eu fui convidada para tratar sobre isso, sobre a diversidade. E eu achei tão sensacional, porque assim, as dúvidas de todos Bastante. os lados, não é? Contratos de trabalho, e até a questão da tatuagem, né? Tão complexa, né? Posso ter tatuagem, não posso ter tatuagem, né? Será que isso ainda conta, não conta? Eu acho muito legal. São Mas muitos detalhes, Dani. E o mais incrível que eu gostei, assim, que eu fiquei super apaixonada, é porque você tem um projeto e você demonstrar a eficácia desse projeto, aí é, mesmo que a gente baba, né? Porque, assim, eles já concorreram a prêmios, eles estão sempre em destaque no Inovare. Por quê? Porque não é um projeto papel, é um projeto que foi realizado, que foi concretizado. Sim, eles sonharam e conseguiram colocar isso para frente, né? E a gente que está passando por um momento, e que já não é de hoje, né? Eu nem coloco a pandemia na conta da pandemia, né? Mas a gente vem passando por um problema de empregabilidade, a gente vem passando por uma dificuldade tão grande, você conseguir esse viés, né? E ainda por cima, com um grupo que a gente sabe que é excluído, que passa tanta dificuldade, é admirável. Tá aí o nosso convite, então, né? já Ele é muito querido.
e você vai participar dessa live com a gente. Com o maior prazer. Né? Inclusive, quando eu estiver aí no Rio, conhecer o projeto. Gente, eu adoro tratar desse tema. A Beli sabe isso, não é? Eu fui uma das advogadas mais novas do Rio. Até pouco tempo ainda ostentava esse título, né? Eu fui advogada com 21 anos, na época quase que eu pego lá pelo Código Civil anterior, Beli, aquela forma de emancipação, colação de grau, né? Em nível superior ainda, né? Foi bem pouquinho tempo para não ser assim. Mas essa questão, gente, do racismo é muito, muito interessante. Né? Porque, inclusive, Beli, eu vi umas decisões que falam, inclusive, do racismo transverso, né? Racismo transversal. E, assim, quando você olha para falar apenas do negro, você está falando de uma categoria só. Mas quando você fala da mulher preta, pobre, que ela não tem nenhuma condição, e essa mulher vem e dá a volta por cima, gente, isso merece, assim, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, não é? E Dani, soma isso a esse universo trans, que é um universo de muito preconceito, um universo de muita dificuldade de aceitação. E, assim, uma capacitação para a utilização de banheiro, uma capacitação para você conviver e você aceitar. Isso é muito importante, né? Porque a empregabilidade, eu acho que é como o acesso à justiça. Não é você entrar no judiciário, é você sair plenamente satisfeito. E eu acho que a empregabilidade, ela não é você ser admitido, é você permanecer no emprego, né? A gente, claro, o primeiro passo é ser admitido, mas o permanecer é algo muito importante. Mas não vamos antecipar a nossa live, porque, olha, o Nélio, ele é meu vizinho ainda por cima, sabe? Mora aqui bem pertinho, então eu sou uma caroneira, estou sempre de carona com ele, e a gente não para de tagarelar. É aquela live que, assim, sabe, não tem hora para começar nem hora para terminar, porque a gente vai varando, falando, e assim a gente vai, né? Mas eu queria dizer o seguinte, Dani, que eu estou muito feliz de você ter aceito o convite, de vir aqui conversar comigo sobre a perda da eficácia da MP 927. Você sabe que eu tenho maior admiração por você. A Dani, ela foi aqui do Rio de Janeiro, né? Ela se formou aqui pelo Rio de Janeiro. Dani foi minha aluna, mas é aquela história de que o aluno supera o mestre. Eu tenho a maior admiração e o maior carinho pela Dani, porque a Dani, primeiro, ela foi para a área da aula, né? E eu acho que isso já é, assim, extremamente gratificante. A gente percebe que aquela plantinha que a gente plantou ali, aquela sementinha, ela brotou e ela hoje está aí super espetaculosa, maravilhosa. E além disso tudo, escolheu essa área que é a trabalhista, que é uma área que eu amo. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu profissionalismo, não só como professora, mas também como advogada, sua atuação. E a Dani saiu do Rio e foi para o interior de São Paulo, né? Ela dá aula numa faculdade em Bebedouro, ela mora em Jaboticabal e ela domina aquela região ali do interior. De vez em quando ela vem para o Rio, a gente palestra por aqui, né? De vez em quando eu vou para lá, sou convidada também para palestrar lá. E é muito legal a gente poder trocar essa figurinha. E vou até além, Dani. Você sabe que esse tema me fascina muito, porque a minha tese do doutorado, ela versa exatamente sobre o home office, sobre o teletrabalho. E a gente aqui tá, né, num momento assim que é o que a gente vai debater. Como é que fica? Que corrente será que você segue? Você acha que essa eficácia perdeu completamente? Mas enfim, antes da gente começar, eu queria fazer essa apresentação e agradecer muito esse carinho de você estar aqui. É muito gratificante a gente olhar para um aluno e de repente, pum, esse aluno está lá na frente e eu não posso deixar de relatar isso para o pessoal aqui. Muito obrigada, Dani. Nossa, Beli, eu sempre digo quando estou com você, né, e tem alguém perto, né, na outra vez que eu estive no Rio, eu estava com os convidados, eu falei, olha, todos os confetes para a Beli, eu sempre repito isso, né? Eu até brinco, Nélio, né, que a Beli é uma das mulheres da minha vida, porque de fato ela é uma mulher inspiradora, né? Ela é uma mulher muito inteligente, muito simples, e vocês sabem que até hoje eu uso a escadinha da Beli para ensinar os. E eu faço isso.
faço o desenho e mando para ela. Olha essa escadinha aqui. Então, Bela, assim, uma maravilha estar aqui com você sempre. Não existe essa coisa de superação, não. É muito pelo contrário. Eu que sou muito grata pela sua amizade, por ainda ouvir a sua aula. Você sabe que eu tenho isso? Eu ainda escuto a aula. Eu escuto você, assim, eu lembro que estava na véspera da prova da OAB e você dizendo, olha, faça assim, dessa forma. Eu escuto isso de vez em quando, né? Então eu fico muito feliz. E agora já entrando no nosso assunto, né? Beli, nesse momento, eu vou me ligar muito professor Bezerra Leite fala, né? Estamos, infelizmente, num pseudo momento de manutenção de emprego, né? Porque o que a gente está vendo não é a manutenção de empregos, né? Essa pseudo garantia, essa pseudo estabilidade, quando na verdade nós não estamos verificando isso. Eu só vejo a todo tempo empresas grandes fechando. Nós não estamos falando só daquele barzinho que tem esquina, daquele mini mercado que estava ali, daquele delivery de pizza. Nós estamos falando, por exemplo, do Starbucks, que fechou 400 lojas no mundo. Então, Impressionante, Dani. nós Você não sabe estamos que falando de uma Starbucks sempre foi um exemplo de um case de sucesso, né? Ele é um case mundial, foi exatamente o que você falou. Ele tem, inclusive, nos meus exemplos do home office, eu falo que agora a gente partiu para um anywhere office, né? Assim, antes da coisa. pandemia, a gente poderia estar de qualquer lugar, e que nesse anywhere nós poderíamos estar no Starbucks, que tem uma internet maravilhosa. E era um case de sucesso. Quando eu olhei a notícia, acabou. Fechamos 400. Eu falei, gente, o que é isso? Mas vamos parar para pensar. Um cafezinho delivery. A gente não tem. Muitas empresas não conseguiram se transformar nesse momento, né? Ah, não, você se adapta. Como? Não dá. É o tipo da atividade que não dá, não é? Então, olha, Beli, eu sou uma defensora nesse momento, o executivo estar aí em colapso. Todos estão olhando muito para o legislativo, todos estão olhando aí para os empregadores, mas você imagina o que o executivo municipal, principalmente, está passando. Você imagina, de um lado, os salões de cabeleireiro, imagina que o pessoal, os dentistas, o dentista precisa da boca do paciente ali, né? Não dá para levar para o cara tratar. Né? O cabeleireiro, essas atividades pequenas, mas que a pessoa precisa ganhar o dia. As lojas, mas eu estou falando daquelas lojas pequenas, né? Estou falando de uma Forever 21, não estou falando de uma C&A fazer uma venda pela internet. E aí, por outro lado, vem o Estado federal, né? E vem a unidade federal dizendo, fecha tudo. Como é que o prefeito... E aí, essas medidas provisórias vieram como um cala-boca. Não, peraí, ó, a garantia provisória, vamos dar R$ 600 para cada um. E aí a gente sabe que R$ 600, gente, não dá para comprar as cestas básicas, considerando que o valor da cesta básica hoje está orçada em R$ 390 para uma família com um filho. E nós sabemos também que o brasileiro, a família brasileira, né? Ela é composta de um casal e 2 filhos. Então, quer dizer, nós precisaríamos de pelo menos 2 cestas básicas. Impossível, né? E Dani, só um pequeno parênteses. O que mais me espantou no valor dos R$ 600 é porque nós temos um parâmetro do salário mínimo. Sim. Assim, pífio, nós sabemos disso, né? Dizer que aquele valor ele será para o sustento próprio e da família, que ele vai dar para aquele monte de coisas, né? Imagina você falar que vai dar para moradia, alimentação, lazer, educação, saúde, higiene, vestuário, transporte, previdência. Mas vamos lá, ainda que se faça uma mágica,
eu estou falando de um valor que é maior do que R$ 600. Então, você concedeu uma ajuda que não equivale ao que o próprio governo calculou, porque a base de cálculo do salário mínimo é para que ele dê para essas 9 utilidades, e volto a dizer, sustento próprio da família, como você bem exemplificou, 4 membros pelo menos. Então, é uma piada, né? A gente pensar que isso é um auxílio. R$ 600 de auxílio. Sibeli, o que que eu penso, né? É muito fácil, dentro do gabinete, você estabelecer um valor, né? Você está lá no seu gabinete e falar, R$ 600, enquanto você não conhece o mundão. Porque hoje, até na aula que eu estava dando, eu estava falando sobre ponto comercial. Aí eu lembrei muito dos pontos de ônibus aí do Rio de Janeiro, onde nós temos lá a venda do churrasquinho, que a gente até brinca que é caro, né? O milho, o cachorro-quente. Essas pessoas estão vivendo de quê, velho? Elas não estão vivendo de nada, né? Então, elas precisam de um socorro. É nesse momento que a gente precisa rever esta situação. Agora, vamos falar um pouco da medida provisória. Porque meus clientes, e a maioria que eu presto até para empresas, né? Eu tenho uma advocacia empresarial, tem outra colega no meu escritório, até está aqui nos assistindo, que foi sua aluna, a Super Jaqueline, querida Jaqueline. que atende a parte dos empregados, e que as perguntas são muito pertinentes, né? E agora? Eu apliquei a MP 927 e acabou. O que que eu faço? Né? Então, a primeira coisa é tranquilizar, tentar tranquilizar e dizer, olha, pode dormir com paz, porque o que foi colocado lá na época da MP, ao meu ver, velho, como é o teu, permanece. O que foi colocado, o que foi feito, está feito. Ato jurídico perfeito. Eu não sei se é essa a tua posição. Pois é, Dani. Eu não. Eu acho que assim, pela primeira vez a gente está aí, né, divergindo, mas essa é a grande beleza do direito, né? Mas o que eu questiono de uma eficácia de uma medida provisória é exatamente que ela vem com essa finalidade, ela é provisória. Então, ela tem uma durabilidade para aquele tempo em que ela está em vigor, né? Então, a gente pega alguns constitucionalistas que vêm aqui e dizem o seguinte, mas espera aí, eu sei que tem uma corrente que defende o direito adquirido. Ah, Dani, deixa eu... Ah, boa noite, Rodrigo. Rodrigo trabalha comigo lá na Junta Comercial, também é da área trabalhista, Dani, super fera. O pessoal tá falando, Dani, que o seu áudio tá falhando um pouquinho. Será que o meu também? Eu ainda há pouco falaram assim, da Dani. O meu tá ok, Dani? Você tá ouvindo bem? O meu pai, eu Ó, ainda... tá falhando um pouquinho. Puxa. Será? Mas deixa eu ir falando, você vai Tá. vendo de repente na internet alguma coisa assim. Mas há uma outra corrente que fala que qualquer validade posterior não pode ser admitida, né? Senão a gente estaria dando, né, aquele efeito de ultratividade à medida provisória. E aí, assim, eu me pego muito constitucionalista, muito arraigada aquele conceito de que não dá para pegar essa eficácia da MP e estender. Mas aí eu confesso a você que eu me vejo assim de mãos atadas. Eu tenho uma teoria, mas que eu penso, vamos colocar isso na prática. Um banco de horas, Dani. Essa medida provisória traz a possibilidade de uma compensação em 18 meses. Aí, se eu defendo a minha teoria, né? Perdeu a eficácia, não transformaram em lei. O que eu faço com esse sujeito que ainda não completou esses 18 meses e que ainda tem horas para compensar? Como fica isso, né? Então, a minha reflexão, ela foi muito assim pontual. Acho que quando eu até falei para você a perda da eficácia dessa medida provisória, você sabe que eu me vi numa situação assim do depende. Eu me vi assim, eu sempre ensinei perda da eficácia da medida provisória de um jeito e de repente a prática me mostrou que eu não consigo encaixar minha teoria, Dani. Eu não consigo. Não. Então, Beth, eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu não estou discordando de você. Quando eu disse
Assim, olha, agora meu áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sim, tá ok. Eu não discordei de você. Eu disse que foi feito na época da vigência da MP 27, ok. Acabou a medida provisória, acabaram os efeitos. Então estamos afinadas, né, E Dani? foi feito lá na época da medida provisória, enquanto ela tinha vigência, ato jurídico perfeito. É isso que eu penso. Agora, um dia depois, lá de Acabou. julho, acabou? Acabou. Aí entram, de fato, as questões, né? Da antecipação de férias. Se eu antecipei essas férias na época da MP 927, beleza. Os efeitos, ao meu ver, ato jurídico perfeito. Se eu antecipei feriados, beleza, vai ter aí ato jurídico perfeito. Até porque eu não posso mais prejudicar o empregado. Senão eu vou ter, inclusive, um prejuízo para a parte aí, nesse caso, hipossuficiente, né? Então, eu entendo exatamente como você. Eu não penso que ela vai postergar. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Exatamente, exatamente. É, Porque a tese contrária, Dani, quando fala do direito adquirido, ela fala que por ser um direito adquirido, os efeitos vão se perpetuar no tempo. Eu falo, como assim se perpetuar? Uma coisa perpétua, perde o sentido da MP. o Não, o nome já Rodrigo diz. está com a gente, ele está dizendo, ele também entende que os efeitos não se estendem após o término da MP. Agora, vamos combinar também que isso para o empresário e para o próprio empregado é caótico. Você sabe por quê? Principalmente se pensarmos que nós não mudamos ainda o formato de vida. A gente ainda está diante de uma pandemia, ainda estamos com muitos trabalhos em sistema de domicílio. Então, como é que eu encaixo, né, as nossas leis antigas a essa novidade que é o que a gente está vivendo? Eu coloco muito, Dani, uma das coisas que eu falo, exatamente, MP não é lei, Rodrigo, eu fico impressionada com isso, mas a gente tem constitucionalistas que dizem que se trata de direito adquirido. Eu falo, perde o sentido a nomenclatura. Penso no ato jurídico perfeito, porque é um ato que se aperfeiçoou ao tempo. Eu não penso que é direito adquirido porque não é lei, mas eu penso no ato jurídico perfeito, que é aquele que tem vigência e se consuma na vigência de uma lei. Então, ele começa e termina na vigência de uma norma. Né? Então, por exemplo, antecipei os feriados na vigência da MP. Então, eu consumei aquele direito, né? Perdão, eu consumi aquele direito na vigência da MP. Então, perfeito. Eu penso nele, tá? Agora, Beli, muito do que os empresários estão dando é sobre a questão do teto de trabalho. Eu sei que você é ansiosa sobre esse assunto. Primeira coisa que os empregadores me ligaram, dizendo assim, Daniela, o que eu faço? Eu boto todo mundo no hotel de novo? Falei, não, pelo amor de Deus, não é isso que vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa, Covid está aí. Não é porque acabou a MP que o Covid também acabou. Muito pelo contrário. Né? Então, nós temos é que ter protocolos. E experiente, eu também, claro, o combinado, na época lá da MP 927, é que o empregador não arcaria com nenhum custo lá da internet, do computador, lá do meu estado. Agora eu tenho que fazer isso? E aí, o que você entende, Kelly? Não, eu até entendo que na própria vigência da medida provisória isso poderia ser acordado. Eu não vejo como sendo uma obrigatoriedade do empregador, nem antes, até com a nossa legislação, a CLT, ela dá esse vazio, né? Porque no momento que ela diz que vai ser acordado, a gente já sabe que não vai ficar por conta de ninguém que não seja do próprio trabalhador. Mas, Dani, quando a gente começou essa história da pandemia, eu passei a usar uma fala de que o momento em que nós estamos vivendo, eu classifiquei, né, como uma greve geral mundial. O mundo parou.
E o que eu não consigo é visualizar com as leis que nós tínhamos depois da MP, nada do que a gente vivia é igual, é diferente. Então, nós precisamos de novas regras. Então, essa queda da medida provisória fazia com que a gente retorne à utilização da CLT, que é cruel com o teletrabalho, né? A gente vem numa contramão de vários países, é uma das coisas em que eu sempre estudo, que sempre falo. A gente tem a França, a gente tem Portugal, que falam do direito à desconexão. Nós não temos uma disciplina, uma educação para essa conexão. As pessoas acham que podem mandar e-mail, que podem acionar pelo celular a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, né? Virou não um telefone portátil, mas um telefone de atendimento imediato. Ah, você não me atendeu, né? E num cenário um pouco diferente do anterior, até com a história do que eu estava falando do Anywhere Office. Hoje eu não tenho essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, porque com a pandemia eu tenho que estar na minha casa. Então é um home super office, né? Mas com muito mais características de home do que office. Né? Eu tenho alguns estudos, até dos americanos, muito interessantes, de que eles, quando se preparam para o home office, são contratados com essa ideia de, olha, vocês vão trabalhar de casa, eles têm um escritório em casa, que é fora de casa, é uma garagenzinha, né? Eles têm um espaço já próprio para isso, a família já está preparada para isso, e a família tem a sua vida, né? Crianças na escola, o outro trabalhando e tal. Com a gente não foi isso que aconteceu. A gente, de uma hora para outra... Né? Nós estamos no piso. Vai botando uma cadeira aqui, uma cortina ali, vai botando a criança meia hora no computador ali, vai botando um Felipe para ficar quieta, para você poder responder um e-mail, né? E a gente vai feito, né? Exatamente. E aí a legislação de antes, ela era até cruel com isso, né? Porque ela colocava excluído do capítulo da jornada de trabalho, ela colocava, olha, vocês vão negociar, né? Quem deve ficar com os custos do reparo, da aquisição dos materiais. E a medida provisória, ela trouxe um detalhezinho, Dani, só antes de te falar, sem querer te cortar, mas ela trouxe um detalhe que eu gostava muito, que era o seguinte: o patrão verificar as condições do empregado e possivelmente, quer dizer, em alguns casos, ele conceder aquele maquinário, né? Nem que fosse no regime de comodato, sem ter uma natureza salarial, mas ele viabilizava a forma daquele exercício da função no home office, né? E agora? Beli, presta atenção o que eu penso e o que me dá desespero. Vamos pensar que nós somos pessoas que estamos aqui conectadas, estamos na nossa casa, no nosso conforto. Todos nós temos a possibilidade de usarmos. Mas vamos pensar aí numa pessoa que trabalhe numa recepcionista, numa secretária, uma formação, ou que esteja buscando ainda essa formação. A MP dizia que o empregador deveria fornecer a esta pessoa os equipamentos. E que se essa pessoa não tivesse ou condições de prover esses equipamentos, que este tempo seria considerado tempo à disposição, certo? Agora não tem isso. Como é que faz? Essa pessoa não tem equipamentos, ela não tem condições de voltar, porque não são todas as empresas que voltaram. Vai continuar sendo tempo à disposição? O que você acha? Essa é a E outra coisa, Dani, e quando a empresa concede o equipamento no regime de comodato? Acabou a MP, e agora? Tira o equipamento? E, Beli, uma outra coisa também que, assim, eu não vejo uma resposta, tá? Até o professor Ivan, né, Ivan Garcia, um querido, né, sempre está com a gente. Convido super querido, Ivan estava aqui também. A nossa pergunta. Isso vem acontecendo demais com as empresas que eu advogo. Tem colegas de trabalho, né, empregados, que têm comorbidades. Então, por exemplo, num dos meus clientes, foi contratado todos os empregados para que a empresa pudesse voltar. Então, eles investiram naquele teste caro
de todos, para testar anticorpos e Covid. Então, todos foram testados, passaram, inclusive, por uma consulta de trabalho. Quem tinha comorbidade continuou em home office. Tá. Só que algumas dessas pessoas que estão em home office não estão em home office. Estão em home cerveja, estão em home vinho, estão em home aglomeração, estão em home padaria, mas em home office elas não estão. Dani, e o poder de mando e o controle nessa hora? Cabe justa causa ou não? Eu aplico. Eu aplico. Eu aplico porque eu entendo que, assim, a gente pegando a crueldade da CLT, de dizer em que a gente não está dentro do capítulo da jornada de trabalho, não tem essa de estar à disposição ou não está. Infelizmente, é full time online. Então, a partir do momento em que eu estou ali como empregada daquela empresa e não estou realizando uma atividade adequada, porque eu estou bebendo em serviço, eu vou encaixar no 482 e vou aplicar uma justa causa. Agora, desculpa, Dani, picotou. Você pensa que seria o caso de uma desídia? Uma imprudência, por exemplo? Desídia. Eu acho que desídia. É um trabalhador que não está nem aí, né? Ele está dando de ombros para aquela empresa. Entende? Agora, nós vamos esbarrar numa enorme dificuldade de provar. Porque se no presencial a prova de uma falta grave já é um sufoco, no home office, mais ainda. Né? Assim, a chance daquele sujeito falar assim, mas espera aí, esse foi o final de semana. É o meu dia do repouso. Está garantido na Constituição. Mas peraí, o repouso está no capítulo da jornada. Se você está fora do capítulo da jornada, teoricamente você não tem. Tecnicamente você não tem. É uma prova muito complicada de ser feita, até para fazer uma correlação com o próprio contrato de trabalho, né? Muito difícil. Se essa pessoa, vamos além, se essa pessoa está em casa, porque ela é grupo de risco para o Covid, mesmo que seja sábado e domingo, que tenha lá o repouso semanal remunerado, ela passa o domingo em casa, será que ela pode fazer o home cerveja? Porque, veja, ela não está em casa porque ela está em descanso. Ela está em casa para não se contaminar e para não contaminar terceiros. Então, estamos vivendo uma fase que não temos resposta. Mas ela também não está em prisão domiciliar. E respondendo uma dúvida aqui de alguém que perguntou, pode usar o Instagram não só como deve, né? Sem dúvida. Uma das coisas que eu mais tenho falado, as redes sociais estão aí para isso. Eu só vou voltar aqui numa pergunta do Rodrigo. O Rodrigo estava perguntando a nossa opinião em relação ao vale-refeição em home office. O que você acha disso, Dani? Eu penso que ele tem que ser mantido. Eu também. Porque ela para de comer porque ela está em home office. Né? Ela só muda a forma. Ao invés de ser no restaurante, ela vai gastar esse valor da alimentação no mercado. Né? Então, ou até no delivery. Na entrega do restaurante na casa dela. Né? Exatamente. Eu acho que sim. E a empresa permanecerá com os benefícios de adesão ao programa de ação do trabalhador, de alimentação do trabalhador, enfim. Eu acredito que isso não deva ser retirado, né? Essa história, e aí é um pouco complicado, né? Porque o empregador, às vezes, ele diz assim, mas espera aí, agora ele está em casa, ele não precisa, pelo amor de Deus, ele continua comendo. Né? É exatamente isso, ele continua se alimentando. Agora, uma novidade. Ele se alimenta mais. Se você parar para pensar, tudo vira meme, as pessoas falam, eu só estou engordando e tal, mas não é isso, não. É porque enquanto a gente está a gente não tem a geladeira ali para olhar toda hora. Você vai na cozinha, você abre a geladeira, às vezes você não sabe nem o que você está fazendo, mas você abriu a geladeira, né? Então, você tem essa facilidade. Você todo o tempo está olhando uma televisão, tem um anúncio do McDonald's para te seduzir, tem um anúncio de alguma coisa delivery local, né, para te seduzir. Aqui na minha cidade tem uma doceria que, meu Deus do céu, negócio assim. Ô, Dani, me leva lá quando eu estiver por aí, hein? É um caminho sem volta. Você vai querer se mudar para cá.
eu não passo porta nos dias que eu não posso comer, porque aquilo ali é um caminho sem volta. E aí, Beli, eu te falo, como é que eu vou viver sem a comida? Não existe. E aí, porque essa pessoa está em casa, vai ficar sem os benefícios? É impossível. É Deixa eu questionar impossível. aqui o Rodrigo, que está dizendo o seguinte: ele está discordando da gente. O Rodrigo disse assim: Ai, refeição é diferente de vale alimentação. Eu cortei no tem. escritório. Mas, Rodrigo, olha só, eu estou te colocando assim uma situação de fato que aconteceu aqui dentro da minha casa. O meu marido não foi cortado. E ele utiliza exatamente no pedido do iFood. Entende? Assim, ele faz essa utilização. E nós temos algumas entregas, tipo hortifruti, que ele passou a aceitar de forma muito curiosa o vale refeição, vale alimentação. Assim, não, olha, qualquer um, é o ticket refeição, o TR, ele está aceitando também. Porque eu acho que a gente tem que ter uma adaptação a esse novo formato, porque não há uma escolha. Eu estou em casa porque eu quero, né? Então, não, Rodrigo, vale transporte não, porque a gente não tem o deslocamento. A alimentação ela permanece, mas o deslocamento eu não tenho. Então, o vale transporte, não sei você, Dani, mas eu corto. Velho, aqui na minha cidade, por ser uma cidade do interior, né? Eu estou cercada por outras cidades do interior. Quem conhece aqui onde eu estou, só para vocês terem uma ideia, para quem está de fora, vocês já ouviram falar em Barretos, né? O rodeio. Então, eu estou entre Barretos e Ribeirão Preto, para vocês entenderem aí as grandes cidades, né? Então, é um interior, mas é um interior bem. As linhas de ônibus acabaram. A primeira coisa que eles fizeram foi cortar a linha de ônibus. E eu pergunto, Beth, eu preciso da minha empregada doméstica. Como é que eu faço para a empregada doméstica, para a cuidadora de um idoso, vir, vir ao trabalho? Não transporte público. E aí uma dos meus clientes me perguntou, peraí, posso pagar um mototáxi? Gente, mototáxi. Aí no Rio tem mototáxi? Tem. Tem. Tem mototáxi. Aqui a utilização do Uber também está sendo muito grande. O Uber pôde voltar a circular num determinado momento, teve uma época que não. A gente estava sem circulação nenhuma, nem de táxi, nem de Uber, nada, 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 nada. A gente só tinha ônibus, metrô em alguns horários, a coisa ficou assim muito restrita mesmo, né? Mas a gente tem, e eu escuto muito desse questionamento, né? Meu cunhado há pouco tempo me disse isso. Ele falou assim: olha, eu deixei a minha empregada em casa porque eu antecipei umas férias, depois eu antecipei a segunda, eu antecipei todos os feriados, agora eu não tenho mais o que fazer, né? E também estou precisando, porque chega uma hora que a casa começa a ficar um caos e tal. Falei assim, mas eu estou aqui querendo trazê-la de Uber. E aí? Eu O falei, Uber, eu ainda penso que ele é mais seguro